Evangelho de João. João, capítulo 13, dos versículos 12 ao 15. Ali é uma experiência, gente, linda, chega a ser chocante para nós, que ficou inclusive conhecida como o momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, o lava-pés. Alguém já ouviu essa expressão, essa história, o lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Algumas pessoas, amém. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nós vamos ler um trecho somente, não a história toda, apenas aquilo que é importante para falar sobre os pés. Meu irmão, diga comigo, por favor, os pés. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre os pés. Sabe por quê? Porque os pés são o lugar mais sensível para qualquer pessoa. E eu não estou falando de cosquinha. Não, é no coração. É no coração. Os pés são o lugar mais sensível para qualquer pessoa. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você um pouquinho nesse momento. Tá bem? A palavra de Deus diz assim, gente: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Queridos, deixa eu reconstituir um pouquinho essa cena, tá? Só para construir aqui um entendimento completo sobre essa cena aqui, tá bem? Nós temos uma mesa em que Jesus está reunido com os seus discípulos para a ceia da Páscoa. É realmente uma ceia, uma refeição. Não é aquela ceia cristã de hoje em dia, do cálicezinho de suco de uva e do pão. Era uma refeição de verdade. E Jesus estava ali ao redor da mesa junto com seus discípulos. Aí então, queridos, numa hora para outra, Jesus se retira. Está lá, papo vem, papo vai, hora daqui, testemunha dali, conversa, comunhão, amizade. Jesus levanta e sai. Talvez os discípulos tenham reparado, Jesus saiu, será que aconteceu alguma coisa? A Bíblia não conta, eu só fico imaginando aqui comigo. Aí quando Jesus volta, gente, ele volta diferente. Porque quando ele volta, ele está trazendo nas mãos uma bacia e uma jarra de água. No braço, ele tinha uma toalha. Ele tirou a capa, ele estava sem a capa que ele estava usando antes. E aí então aquela toalha, que era grande, ele amarra na cintura e ela fica sobrando aqui na frente como duas grandes faixas. E ele pega aquela jarra, derrama água na bacia, e aí ele começa a buscar um por um dos seus discípulos e vai lavando os pés de cada um deles. E com aquela toalha grande que estava amarrada na cintura dele, ele usa ela para enxugar os pés dos seus discípulos. De uma maneira que até para nós hoje é constrangedor, é diferente uma atitude como essa, é incomum uma atitude como essa. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o contexto. Na época de Jesus, não havia calçada de concreto, de paver, ou de qualquer outra coisa como a gente tem hoje. Na época de Jesus não haviam ruas asfaltadas. Os caminhos por onde as pessoas passavam era chão batido, no máximo umas pedras encostadas umas nas outras. As pessoas não andavam de calçado fechado naquela época, as pessoas andavam de calçado aberto. Portanto, os pés ficarem tudo encardidos, empoeirados, às vezes até marcados com coisas que eles pisaram, e entrar num ambiente fechado para eles era uma coisa assim que culturalmente era muito ruim. Então eles tinham o hábito de que sempre que você entrava num ambiente fechado, ali você teria uma jarra de água para você lavar as mãos
e talvez uma bacia de água nas casas mais organizadas, mais arrumadas, uma bacia de água para você lavar os seus pés. E nas casas de pessoas mais abastadas, inclusive, tinha um servo que quando entrava uma visita, era a pessoa que se encarregava de lavar os pés da visita. Agora, sabe por que foi diferente nessa situação? Porque os discípulos chegaram com Jesus e entraram no ambiente onde eles realizaram a ceia, e ninguém nem se tocou. Cara, será que alguém pisou no cocô aí e entrou para comer a ceia? Precisava de alguém para lavar os pés, né? Nossa, tá todo mundo com a mão encardida aí, ninguém lavou, ninguém se tocou com isso, nada, só queriam sentar para comer a ceia com Jesus. E aí estavam lá ao redor da mesa. E é por isso, queridos, que Jesus levanta, sai e volta. Mas ele não precisaria fazer isso. Sabe por quê? Porque ele era o líder, ele era o mestre, ele era o Senhor. Naquela época se dava muito valor a mestres, a discipuladores. E essas pessoas eram de extremo respeito, eram muito respeitadas. E um discípulo, ele sabia que uma das coisas importantes a fazer para ser um bom discípulo era dar apoio ao seu mestre, era servir ao seu mestre, era ajudar ele até mesmo cuidando dos detalhes, no ir e no vir, nas demais coisas. Ele tinha 12 discípulos e nenhum cabeção ali teve a iluminação de pensar, esquecemos de lavar os pés, e ninguém fez isso. E Jesus, sendo mestre, gente, ele poderia, eu preciso ensinar melhor esses meus discípulos, né? Porque era só o que me faltava. Eu que sou mestre, eu ter que lavar os pés dos discípulos. Mas não foi isso que ele fez. Ele poderia muito bem ter permanecido na sua posição, que como mestre ele tinha até o direito de fazer isso, a liberdade de permanecer na sua posição, deixar o cuidado com os pés dos discípulos para lá. Deixa para lá, todo mundo já entrou. Como eu falei, se alguém pisou em alguma coisa, agora já está pisado, já está para dentro, agora já era, deixa para lá e simplesmente continuar na mesa, comendo como já estavam fazendo. Mas, queridos, seria sim mais simples para Jesus fazer isso, mais conveniente, mas esse esquecimento dos seus discípulos não passou batido aos olhos de Jesus. Sabe qual foi o detalhe, queridos, no meio dessa cena aqui? Jesus, ele percebeu a necessidade e ele não poderia ficar sem fazer nada, porque o coração dele era um coração, ainda que de mestre, era um coração amoroso e um coração servidor. O coração de servo de Jesus o incomodou. E ele, ao ver a sujeira dos pés dos seus discípulos, ele viu naquilo ali uma oportunidade. Os discípulos esqueceram, mas ele não se esqueceu. E ele viu nisso a oportunidade para se levantar e demonstrar aos seus discípulos amor e ensinar os seus discípulos. Como? Servindo. Ali não era o melhor momento para falar, era o melhor momento para agir, para fazer. Hoje de manhã, no culto em espanhol, eu falei um pouco sobre isso. A pessoa que ama de verdade é a pessoa que faz o que precisa ser feito, né? Ele viu essa oportunidade para fazer isso. Queridos, preste atenção nesses detalhes que eu estou aqui juntando com vocês. Se for demais para mim ou para você fazer algo humilhante por alguém próximo de nós, então a gente não está preparado para as coisas maiores que Jesus poderia nos mostrar. A própria palavra de Deus diz: a pessoa que é fiel no pouco, ela será colocada sobre muito. Mas a pessoa que não é fiel no pouco, não tem condições nem de ser colocada sobre muito. Como que ela vai ser colocada sobre muito, se nem do pouco ela dá conta? Servir os discípulos, queridos, era uma oportunidade para ministrar outras coisas boas e importantes no coração deles, da parte de Jesus. Jesus
quando foi lavar os pés, ele não estava falando só de uma tarefa esquecida. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele não estava querendo somente tratar de uma necessidade, porque ele se incomodava com mau cheiro ou com qualquer coisa assim, com poeira. Jesus, quando se levantou, e mesmo sendo mestre, ele foi lavar os pés dos discípulos, ele quis mostrar para eles, olha, eu quero ter comunhão com vocês. Para mim, me humilhar e chegar até os pés de vocês, não custa nada, porque eu quero ter comunhão com vocês, eu quero tocar o coração de vocês, eu quero demonstrar para vocês que eu tenho uma aliança com vocês, ao ponto de eu me dispor para descer até os seus pés. Jesus, quando desceu aos pés dos seus discípulos para lavar os seus pés, ele estava ali quebrando paradigmas, queridos. É possível alguém grande fazer coisas humildes. Jesus estava ali quebrando o pensamento, mudando a maneira de pensar dos seus discípulos, mostrando para eles, gente, o reino de Deus funciona numa outra lógica. No reino de Deus, quem quer ser grande tem que ser o primeiro a se dispor, a se humilhar, a servir, a dar o lugar para o próximo. No mundo em que nós vivemos, nós somos ensinados, você quer ser grande? Então bota a faca nos dentes, mostra que você não vai deixar ninguém passar você para trás, e vai para cima, custe o que custar, faça o seu melhor e chegue aonde você quer chegar. Provavelmente muitos que estão aqui já passaram por uma entrevista de emprego, já passaram por um processo seletivo, por uma dinâmica de grupo, já fizeram uma prova de vestibular, onde você está participando de um processo em que você sabe que tem um monte de gente ali interessada por algo bom ali, que é a vaga, que é a oportunidade buscada, mas alguns vão passar, e para alguns passarem, vão ter que deixar outros para trás. Esse é o funcionamento do mundo em que nós vivemos. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o Senhor Jesus diz, se você quer ser grande, seja o primeiro a se humilhar. Se você quer ser o primeiro, seja aquele que dá o teu lugar ao outro, que abre mão do seu direito para beneficiar, para abençoar o outro. Primeiro, queridos, Jesus serviu. Depois, ele falou. Nós precisamos observar esse pequeno detalhe na atitude dele. Ele ensinou primeiro pelo exemplo, para depois ele completar o seu ensino pelas palavras. Meu querido, minha querida, por favor, não queira ensinar os outros algo ou aquilo que os outros não veem em você, aquilo que você não vive. Se a gente ainda não pratica algo, talvez a gente possa no máximo criticar a nós mesmos diante das outras pessoas. Porque a nossa autocrítica diante das outras pessoas é uma forma de demonstrar como testemunho de que aquilo é algo que ainda está distante, mas que a gente acredita e que nós temos buscado viver. No mínimo tem que começar por aí. Isso ainda, eu estou buscando, eu ainda vou chegar lá. E nós sermos sinceros em demonstrar isso para as pessoas. Teve um tempo atrás, numa outra mensagem, eu falei aqui, não é para jogar indireta para ninguém, tá bem, gente? Mas uma coisa que acontece quando as pessoas estão conversando com um pastor, ou um líder, enfim, é que assim, todo mundo parece que é o funcionário do ano dentro da empresa. Quem erra são os outros. A gente nunca erra. É difícil eu escutar alguém chegar e falar, poxa, pastor, você não tem noção, dei uma vacilada no serviço esses dias, fiz isso, fiz aquilo. Não. Olha, aconteceu um problema lá, mas também porque deixaram o negócio lá diferente do jeito que devia estar. A culpa não é minha, a culpa é dos outros. Mas, gente, vamos ser honestos. Isso não é verdade. A gente erra. E não tem problema nenhum em assumir que erramos.
O problema está em a gente reconhecer que errou e continuar fazendo. Aí é burrice. Minha mãe falava muito isso para mim e para os meus irmãos, né? Ó, se errar não tem problema, mas aprenda a consertar o que você errou e não faça de novo, né? Senão aí eu vou ter que te chamar de burro, né? Se esforça para não repetir o erro, né? E segue em frente, vida que segue. Todo mundo comete erros, né? Para que, gente, a gente não tente criar essa imagem de que, não, eu sou o pai perfeito dentro da minha casa, eu sou o marido perfeito, eu sou o funcionário perfeito dentro da minha empresa, meu chefe erra, mas eu nunca erro, meu professor erra, mas eu nunca erro. Lá em casa eu falo, tem que ter muita moral para falar mal de professor. Na escola. Viu, estudantes? Chega em casa, o professor não sabe ensinar, o professor não explica direito, o professor não falou direito a matéria. Alguém já explicou para você, estudante, parêntese nessa mensagem aqui, tá? Alguém já explicou para você, estudante, o que significa ser estudante? Tem uma diferença entre ser estudante e ser aluno. Aluno é quem responde chamada. Aluno é o que fica esperando ali. O professor disse para fazer, o professor não disse para fazer, mandaram subir, mandaram descer. Isso é aluno. Aluno é quem responde chamada. Estudante é quem busca aquilo que precisa saber. Se você tem um professor ruim, não interessa, você tem que saber do mesmo jeito. Vai atrás do entendimento, vai atrás do conhecimento. Você é um estudante. Uma característica básica do estudante é pesquisar a informação. Ainda mais hoje, né? Um tempo atrás eu falei isso para vocês, né, estudante? Começamos um novo semestre, talvez não seja muito ruim falar isso agora, né? Voltou às aulas do recesso, né? De ir atrás, né? De procurar o conhecimento. Mas, queridos, essa atitude de procurar falar aquilo que nós não somos, a gente vê na atitude de Jesus algo totalmente diferente. Deixa eu voltar para cá. Ninguém pode ser chamado discípulo de Jesus se não tiver a disposição de sair do seu lugar, de sair da sua posição. Talvez até o lugar que você teria o direito de ocupar. Tem nada de errado você talvez ficar no lugar aonde você está. Mas tem o coração aberto para deixar o lugar onde está, para atender a necessidade de alguém. Isso é o coração de um discípulo de Jesus. Sabe, queridos, algo que é de grande valor para Jesus? Ter uma vida exemplar. Jesus, quando ele está aqui nesses versículos, ele fala o que para os seus discípulos? Eu sou mestre e senhor, e vocês sabem disso, e é verdade. Mesmo sendo mestre e senhor, eu lavei os pés de vocês. Se eu lavei os pés de vocês, o que custa vocês fazerem isso com outros? Ou entre vocês mesmos? Abrirem mão da posição de direito de vocês, talvez, para ir e beneficiar alguém, e atender alguém, e demonstrar cuidado, amor, carinho por alguém. Eu estou aqui dando exemplo para vocês, para que assim como eu fiz, vocês façam o mesmo. Sabe que quando eu estava meditando nessas palavras de Jesus, eu me lembrei de uma coisa. Eu não sei quantos de vocês se lembram de uma das últimas Copas do Mundo de futebol que teve. Eu estava tentando localizar, mas não tive tempo para ir atrás buscar, saber. A Copa do Mundo em que tinha um grande número de turistas japoneses que estavam acompanhando os jogos da Copa. E virou notícia mundial a atitude dos japoneses dentro dos estádios. Que estádio de futebol é aquele negócio, né? E copo para cá, e pacote de batata frita para lá, e o povo vai, roda a camisa e joga a camisa e tal, e o ingresso para entrar, onde que estava? Ficou em algum lugar por aí,
E quando terminam os jogos, tá aquela quiçaça, aquela sujeira, aquela bagunça, enfim, né? E os japoneses, todos com uma sacolinha dentro da bolsa, sacola plástica dentro da bolsa. Quando terminava o jogo, galera, tudo indo embora, normal. Os japoneses ficavam um pouco mais, tiravam a sacolinha e começavam, na região aonde estavam, a ver aonde tinha lixo. Pegavam o lixo. Mas não foi ele que jogou aquele lixo, não importa, eu estava aqui. Pegava o lixo, colocava dentro da sacola, e ia arrumar um lixo e jogava fora aquele lixo. E aquilo correu o mundo, no Brasil. E todo mundo fala que maravilhoso se aqui fosse assim. Mas ninguém começa a fazer isso, né? Só fala como seria maravilhoso, né? Mas alguém para dar o primeiro passo e começar a fazer isso, difícil, né? E aí que coisa maravilhosa. Eu fiquei pensando sobre aquilo, querido. Sabe por quê? Eu fiquei pensando na motivação. Aquilo é cultural no Japão. Não é uma coisa que só aquele grupinho fez de bonito. Você vai no Japão, eu nunca fui, mas eu conheço pessoas que foram, tá? E você vai no Japão, eles fazem isso normalmente. São os próprios alunos que limpam a sala de aula. Eu acho que o Senhor está falando com os estudantes aqui alguma coisa. Nessa noite, viu? Está muito aqui estudante. É cultural isso lá no meio deles. Agora, sabe qual que é o detalhe, queridos? Qual que é a motivação para eles fazerem isso na cultura japonesa? Tem um motivo. Sabe qual que é o motivo? O motivo deles fazerem isso é que eles são ensinados culturalmente a terem um grande respeito pelo ambiente aonde se vive. Respeite o meio ambiente que você faz parte. A cultura japonesa até tem um pouquinho de influência espiritual também, no comportamento cultural deles, enfim. Eles são muito ensinados sobre isso. Respeite o ambiente onde você vive. Porque aquilo que você faz com o ambiente devolve para você. Essa é a consciência deles. Não é totalmente fora isso não, gente. Faz muito sentido isso. Hã? Todo mundo que vem aqui para Curitiba, por exemplo, qual que é uma das coisas que o povo que vem aqui para Curitiba mais elogia essa cidade? A limpeza. A organização também, né? Mas um dia, dependendo da atitude do povo curitibano, da grande Curitiba, essa impressão pode mudar. Dependendo da atitude de quem mora na cidade. A gente pode acabar emporcalhando a nossa cidade e a gente ficar reclamando. A prefeitura não faz nada, quem é contratado para fazer isso não trabalha direito. A culpa é sempre dos outros. O mundo ensina a gente a isso, né? A culpa nunca é nossa. A culpa é sempre dos outros. Eu jogo no chão, o problema é de quem deveria pegar e não pegou. A culpa nunca é minha, que joguei no chão, né? Que larguei aberto, etc. Por que eu estou falando isso, queridos? Pode até ser muito legal essa motivação da cultura japonesa, enfim. Mas na cultura do reino dos céus, a nossa motivação para servirmos as outras pessoas é outra. A nossa motivação para nós servirmos as outras pessoas é pelo amor. É pelo valor de uma vida. É pela preciosidade do próximo. É legal, é elogiável o que os japoneses fazem. É legal. Mas é uma motivação limitada. Eles fazem isso por causa deles mesmos. Por causa do ambiente em que eles vivem. Eles querem ter uma vida boa, então eles são ensinados a cuidar do ambiente onde eles vivem. Só que Jesus nos ensinou, faça isso, não por causa do benefício que você vai receber em troca, faça isso por amor. Jesus ficou com todo o nosso prejuízo espiritual, sem receber nada em troca. Ele foi glorificado pelo Pai nos céus. E nós nem podemos recompensar Jesus pelo que Ele fez por nós, a não ser a gente abrir o nosso coração e a gente se entregar a Ele com toda a fé e devoção. Por essa razão, queridos, que eu digo nessa noite a cada um de vocês, que os pés são o lugar mais sensível das pessoas. Porque os pés, eles representam o andar diário das pessoas. Os pés, eles representam o esforço das pessoas.
a dor de cada pessoa. Os pés representam o sofrimento das pessoas. Os pés representam até o contato com a sujeira. E eu não estou falando isso só literalmente, como poeira, como coisa que está no chão. Eu estou falando isso espiritualmente. O contato que as pessoas têm com a sujeira desse mundo, da mentira, do roubo, do engano, da traição, da violência, da agressão, da ofensa. A gente vai andando por esse mundo e essas coisas vão pegando na gente. E Deus levanta anjos dele muitas vezes para lavar os nossos pés, para cuidar de nós, para aliviar o nosso coração. Foi isso que Jesus fez, queridos. Ele não estava só preocupado com a poeira no pé dos seus discípulos, ele estava preocupado com o coração dos seus discípulos. Ao servir os seus discípulos, ele estava chegando no coração deles, para ser um canal de bênção nas vidas dos seus discípulos, para selar uma aliança, para trazer mais para perto, para construir um vínculo mais profundo com os seus discípulos. Portanto, lavar os pés significa trazer para você um pouco do que a pessoa passa. Eu já lavei os pés de muitas pessoas, mas muitas pessoas, literalmente. E não estou falando isso para dizer que eu sou bom, que eu sou... Não é para me promover, nada disso. Nada disso. É só para dizer, queridos, que não é natural para quem segue a Jesus Cristo aprender a fazer isso uns com os outros. Às vezes a gente vai fazer isso literalmente. Às vezes a gente vai fazer isso, lavar os pés, simbolicamente, através de outros gestos, através de outras atitudes. Por exemplo, como é que nós podemos lavar os pés das pessoas? Eu fico imaginando algumas coisas. Uma das formas é como eu falei, literalmente. Lavando os pés, como Jesus fez com seus discípulos lá. E fazer isso com outras pessoas. Para que a gente lava os pés de alguém hoje em dia? Tem um monte de razões. Talvez você possa ter uma necessidade no seu coração de honrar uma pessoa por algo muito significativo que ela fez ou representa na sua vida. E você deseja demonstrar isso de uma maneira extrema. Vou lavar os pés dessa pessoa porque eu quero honrá-la. Eu quero demonstrar a gratidão e o reconhecimento pelo que essa pessoa representa na minha vida. Mas às vezes lavar os pés pode ser uma forma importante, sensível, radical para pedir perdão. Quando eu estava falando que eu já lavei os pés de muita gente, muitas dessas vezes que eu lavei os pés de pessoas foi para pedir perdão para elas. Nossa, mas você é pastor e faz as coisas erradas? Meu irmão. A chuva, todo mundo molha debaixo dela, eu também. Já lavei os pés de muita gente para pedir, por favor. Eu me arrependo, se eu pudesse voltar atrás no que eu fiz, eu não teria feito aquilo. Se você tiver lugar no seu coração, aceite o meu pedido de perdão. Eu errei. Era a maneira que às vezes eu encontrei mais extrema para mostrar para alguma pessoa que para mim era importante me reconciliar com ela, receber o perdão dela, restaurar o relacionamento quebrado. Às vezes nós vamos precisar lavar os pés literalmente, meu querido. Mas às vezes nós podemos fazer isso de outras formas. Uma das formas que a gente pode fazer fazer isso é fazendo por alguém algo que ninguém nunca fez por essa pessoa. Às vezes a gente lava os pés de alguém surpreendendo alguém. Quando Deus às vezes coloca alguém na nossa mente, no nosso coração, e deixa eu falar uma coisa para você. Se é uma pessoa espiritual, quando você fica com uma pessoa viva na tua cabeça, a lembrança de uma pessoa viva na tua cabeça, querido, isso não é loucura tua. Isso muito provavelmente é sinal do Espírito Santo se manifestando na sua vida. Primeira coisa que você deve fazer, ore por essa pessoa. Em segundo lugar, assim que possível, se conecte com essa pessoa. Se o Espírito Santo te der palavra, te der direção, vá até essa pessoa e faça segundo o que o Espírito Santo falou. Se não, apenas procure essa pessoa, se ofereça a ela.
Ou faça por ela algo surpreendente, algo que nunca foi feito, algo extraordinário, algo que possa constranger o coração dessa pessoa. Para que, pastor, fazer isso? Para ter acesso ao coração. Lave os pés dela, para que você possa ter acesso ao coração dela. Em educação de filhos, que eu e a minha esposa, eu e a Mônia, a gente tem muito prazer de caminhar com pais e mães. E a gente ministrar o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. Se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos formar um novo grupo de pais e mães para a gente crescer juntos. Esse é um tema, criação de filhos, que eu e a minha esposa, a gente se interessa muito, a gente pesquisa muito, a gente se importa muito na Bíblia e fora da Bíblia. E em educação de filhos, uma das coisas que a gente ensina, que a gente compartilha ali, é que você nunca pode chegar aos ouvidos do seu filho se você, em primeiro lugar, não chegar no coração do seu filho. Às vezes os pais ensinam. Poxa, já falei para você 10 vezes a mesma coisa e você não ouve, você não entende. Caramba, o que está acontecendo? Você já pensou, pai e mãe, em se criticar e perceber que você só anda falando ao ouvido, mas faz tempo que você não toca o coração do teu filho? Quando você tem o coração de uma pessoa, querido, você fala o que for, essa pessoa vai prestar atenção no que você disser para ela. Mas se essa pessoa se você não tem o coração dessa pessoa, você pode pregar para ela da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E ainda assim ela vai, quê? Não entendi. Às vezes surpreender, fazer algo para surpreender, é o que vai quebrantar o coração e gerar essa conexão. Ou talvez, queridos, se a gente sair do nosso lugar, a gente ir até a pessoa, simplesmente para acompanhar essa pessoa, para dar apoio a essa pessoa em algo que está acontecendo com a vida dela. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu falo muito aos líderes de célula, aos discipuladores da nossa igreja. Meu irmão, minha irmã, discipular uma pessoa não é só aquele encontro que você pega uma apostila, vamos estudar aqui, oração, glória a Deus, aleluia, vai cada um para o seu canto. A experiência do discipulado é caminhar junto, é chorar junto, é se importar, é procurar saber, e aí, conseguiu encontrar uma casa nova para você morar? Já deu certo? Não deu certo? Precisa de ajuda na mudança? Pode contar comigo. Eu deixo o que eu tinha para fazer para poder te abençoar. Isso é lavar os pés. E aí, como é que está aquela situação lá no teu emprego? Estou orando por você. E aquela prova difícil que você precisa fazer, aquela matéria que você está de recuperação. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Talvez eu seja bom na matéria que você tem dificuldade. Isso é lavar os pés. É ir até o encontro da pessoa. É amor, não na teoria, porque não existe amor na teoria, gente. Não existe amor na teoria. Amor é algo extremamente concreto e prático. São N as possibilidades de como nós podemos lavar os pés das pessoas. Quando a gente tem atitudes como essas por alguém, essa atitude radical gera constrangimento. Esse tipo de atitude radical expõe os corações. Às vezes coisas que estavam trancadas lá dentro e a pessoa com vergonha de falar, ou ela não queria que ninguém soubesse dos detalhes da vida dela, porque para ninguém saber do que está acontecendo, do que ela está se passando, aí aquela armadura, ela baixa. Aquele muro de isolamento, ele desmorona. E aí a pessoa começa a abrir o coração, e ela começa a experimentar a bênção que é viver no amor, viver no cuidado de Jesus, quando Ele usa às vezes até outras pessoas. Querido, eu estou abrindo alguns parênteses nessa mensagem aqui. Eu quero falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que alguma vez dentro da sua casa já baixou uma portaria lá, já fez um alinhamento, olha aqui, o que acontece dentro da nossa casa, ninguém pode ficar sabendo. Não fala para ninguém o que aconteceu. Eu quero te corrigir sobre isso. Você está errado, você não está certo. Você precisa falar para alguém. Você não só pode, como deve falar para alguém. Para qualquer pessoa, não. Para alguém que realmente possa te apoiar, possa te amar, possa te colocar do teu lado, para te abençoar.
Esse tipo de pensamento, de comportamento, é o que a gente aprende no mundo em que a gente vive. Não, eu falo, daqui a pouco estão falando para os outros. Sabe quem é que pensa desse jeito? É quem tem o coração ferido porque já foi enganado por alguém. Só que no corpo de Cristo, aqui, queridos, é a cultura do reino de Deus, não é a cultura do reino desse mundo que a gente vive. Aqui a gente aprende a ter respeito pela confissão de um coração. Você não precisa, se não for necessário, você não precisa nem falar para o pastor. Nem falar para o pastor. Não, nós já conversamos, já oramos, Deus já falou, já veio a direção, já está tudo certo. O pastor não precisa nem ficar sabendo. Já fez, já foi, glória a Deus, segue em frente. Só procura o pastor se for algo assim, ou o líder, sei lá, né? Se for algo assim, pastor, não sabemos o que fazer, pastor. Só por isso, eu não queria expor, mas eu só estou assim procurando para ter uma ajuda, uma luz, uma direção. Não, vamos lá, vamos nos unir. Vamos ajudar uns aos outros. Deus vai dar direção. Essa é a cultura do reino de Deus, gente. Infelizmente, eu já vi pessoas deixarem de congregar na igreja do Senhor Jesus porque não confia em ninguém. O problema é da igreja? Não, o problema às vezes é da pessoa. Ah, vai falar, pastor, vai botar a mão no fogo que não tem fofoqueiro dentro dessa igreja. Não põe a mão no fogo. Não põe a mão no fogo. Tem gente que está no caminho, meus irmãos. Ser igreja não é ser um grupo de pessoas perfeitas. Mas se tiver algum fofoqueiro aqui, se a gente ficar sabendo, nós vamos cuidar. Vem cá, meu irmão, vamos orar. Vamos orar, vamos bater um papo. Sobre veneno. Já ouviu falar sobre veneno? Aí a gente vai conversando e tal. Né? É assim, meus irmãos. Mas quando há amor, a gente não precisa ter medo. A Bíblia diz isso. 1 de João capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quem tem medo é porque tem um coração condenado. Você já parou para pensar sobre... o pastor está me julgando. Não sou eu. É Deus que está expondo a verdade dos nossos corações. Pessoas que têm medo são pessoas que têm um coração condenado. É o que a Bíblia diz. Pode anotar aí. 1 de João capítulo 4, verso 18. A partir do momento em que a gente não sente mais nenhuma condenação, a partir do momento em que a gente recebe um banho do amor de Deus no nosso coração, o medo some. Não tem mais motivo para sentir medo de nada. E assim nós avançamos. É por isso que os pés são tão sensíveis, queridos. Quando nós tocamos os pés, nós tocamos o coração. Quando nós tocamos os pés, nós mexemos com as pessoas. Quando nós tocamos os pés, os corações se quebrantam. Quando nós tocamos os pés, aquilo é uma semente de amor radical de verdade. E o que isso significa na prática? É que se você for capaz de descer aos pés de uma pessoa, em nome de Jesus, se nós formos capazes de sair da nossa posição e irmos até o pé de uma pessoa, em nome de Jesus, eu vou te falar uma coisa, nada pode te parar. Eu vou falar de novo isso, você não entendeu o que eu falei. Se você for capaz de sair da sua posição para descer até os pés de uma pessoa, nada mais poderá parar você. Porque quem é capaz de descer aos pés de uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa nessa terra. Em nome de Jesus. Não é só a pessoa que tem os pés lavados, queridos, que é abençoada. Mas quem lava os pés também é abençoado. A pessoa que tem os seus pés lavados, ela é amada por alguém que se importa com ela, que se importa com a sua caminhada. Ela está sendo cuidada por alguém. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção, todos nós queremos. Mas quem lava os pés, quem abençoa, quem serve outra pessoa, é acrescentado de maneira exponencial
em maturidade espiritual, em sabedoria, em discernimento, etc, etc. Riquezas de bênçãos, de crescimento sobre a vida desta pessoa também. Hoje eu vi um vídeo do Dia dos Pais. Em que tinha uma mulher que falava assim: a maneira como muitos pais querem ser amados no Dia dos Pais. Aí a cena, a mulher pegou um homem, jogou ele na cama, pegou um pano bem grande, como se fosse uma fralda de pano das antigas, embrulhou nele, sentou na cama, pegou aquele marmanjo, colocou ele no colinho e ficou assim, ó, com ele. Aquele vídeo foi uma crítica, foi uma ironia para demonstrar. Muitas vezes a gente vai avançando nos anos, a gente vai crescendo no tamanho e envelhecendo na idade até. E às vezes até dentro da igreja a gente vai aprendendo coisas, acumulando experiência. Mas a gente não sai do mesmo lugar, a gente continua querendo ficar na posição de que alguém venha, bote uma fraldinha em mim, me ponha no colinho e fique. Para sempre ali, fazendo isso. Querido, querida, todo mundo tem essa fase na vida. Eu já fui bebê espiritual também. Eu já tive meu momento de estar no começo da caminhada em que eu tinha muito mais perguntas do que respostas. Em que eu às vezes não sabia das coisas que são fundamentais na vida com Cristo, como uma experiência de oração, como entender melhor da palavra de Deus, como cuidar de uma pessoa, como falar de Jesus para uma pessoa, enfim. E eu precisei de alguém que me pegasse. Sim, já tive essa fase. De alguém ali cuidando de mim, que lavou os meus pés, que me amou, que me ensinou. Não, é assim que faz, é assim que você vai. Mas meu irmão, minha irmã, no reino de Deus não tem ninguém que tem síndrome de Peter Pan aqui, que vive na terra do nunca, criança para sempre. O caminho natural da saúde, tanto fisicamente quanto espiritualmente, é a gente chegar ao ponto em que nós entendemos, de verdade, a maior alegria em dar do que em receber. É bom ser abençoado? É bom, não vamos ser hipócritas não. É bom ser cuidado? É muito bom. É bom ser amado? É muito bom. Mas o Senhor Jesus fala, é melhor quando você faz isso por alguém. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alto, aquele que é o sublime, que habita a eternidade e cujo seu nome é santo. Assim ele diz, eu habito num alto e santo lugar, mas também habito com aquele que é contrito e com o abatido de coração, para vivificar o espírito dos abatidos e renovar o coração dos contritos. Deus está falando isso. Eu sou Deus? Sim, eu sou Deus. Eu sou o grande, eu sou o grande. Ninguém se compara a mim, ninguém se compara a mim. Mas eu também tenho o prazer de habitar com aquele que está derramando lágrimas. Eu tenho o prazer de visitar aquele que está abandonado, se sentindo desamparado. Eu tenho o prazer de estar do lado daquele que está gemendo, clamando, Deus tem misericórdia de mim. Eu tenho prazer. Se o nosso Deus é assim, querido, se o nosso Pai eterno é assim, Ele quer que nós, os seus filhos, também sejamos. Talvez você tenha no seu coração o desejo de conhecer a Deus mais profundamente. Talvez, querido, você tenha no seu coração, nesse momento da sua vida, o desejo de romper para um crescimento espiritual, para uma maturidade maior. Sabe qual que é o conselho que eu quero te dar? Muita gente, quando quer crescer em maturidade e sabedoria, faz o quê? Vai ler o livro de Provérbios. Eu não vou dizer que é ruim, não. Mas eu vou dizer que é muito melhor e você vai avançar muito mais se você procurar receber essas coisas na prática. O conselho que eu quero dar para você, à luz de tudo que a gente está vendo aqui na palavra de Deus. Sabe o que você deve fazer? Vai até onde Deus está. O que ele acabou de falar em Isaías? Aonde que Deus está?
com o contrito, com o quebrado, com o humilde de coração, com o abatido. Se Deus está lá com essas pessoas, que seja esse o lugar que eu e você a gente queira estar também. Se importar. Esse lugar não é um lugar onde você senta e chama por Deus e Ele vem encher a gente de mimos. Esse lugar é no lugar onde está acontecendo dor. Esse lugar é onde há alguma necessidade de alguém próximo de nós, acessível a nós, que nós podemos fazer alguma coisa por eles. Querido, querida, em nome de Jesus, que esse tempo da sua vida seja um tempo onde você seja marcado por ter uma vida onde cada vez mais você é um exemplo. Você faça discípulos, você sirva aos outros, você tenha prazer de amar os outros, de inspirar outras pessoas, de não ter mais constrangimento de se humilhar e lavar os pés de alguém, até que o mundo seja cheio do conhecimento de Deus, através das marcas de Cristo em você, através do seu exemplo de serviço. Em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Gostaria de orar com você mais uma vez. Bem, essa palavra é uma palavra de inspiração, é uma palavra de encorajamento. A minha oração nessa noite é para que o Senhor mude os corações de cada um de nós. A minha oração nessa noite é para que o nosso coração seja semelhante ao de Cristo. Que a gente saiba do prazer que é ser abençoado, mas a gente perceba que há muito maior prazer e bênção e riqueza em abençoar. A minha oração é para que cada pessoa que está aqui neste lugar, nesta noite, receba da graça de Deus para superar as barreiras que te impedem, que te bloqueiam, que te deixam meio receoso, que te paralisam. Quais são as barreiras que paralisam você? Que fazem você não sair do seu lugar? Você é uma pessoa desconfiada? Você é uma pessoa que já foi tão enganada, tão traída, tão ferida, que hoje você não se dispõe mais a ninguém? Qual é a barreira que te impede? Você tem receio de não saber fazer direito? Qual é a barreira que te impede? É a preguiça? Talvez seja. Você vive os seus dias com a preferência de ficar no seu mundinho, se divertindo, se gratificando a você mesmo. Mas a mudança é que nessa noite nós estamos recebendo uma palavra. É a palavra de Jesus, é a palavra de Jesus te chamando, me chamando. Falando a cada um de nós, se você quer ser meu discípulo, então que o teu coração seja diferente. Então que você perceba que há maior alegria em dar do que em receber. E que essa seja a tua escolha, teu estilo de vida, o teu caminho de viver. Em nome de Jesus, Pai, eu oro aqui, meu Deus, por cada pessoa, meu Pai, que tem, ó Deus, sofrido com uma barreira de não dar o passo de fé e de confiar em Ti de todo o seu coração e de receber o Senhor como Salvador de sua vida. Pai, eu oro, meu Deus, para que essa seja a noite, meu Pai, em que a dúvida vire certeza, em que a pessoa que está ali, ó Deus, receosa, paralisada no seu lugar, ela, ó Deus, se renda a Ti, ela se jogue nos Teus braços e se una a Ti e viva contigo para toda a eternidade. Pai, a minha oração é para que, meu Deus, as pessoas, meu Pai, que estão aqui, meu Pai, que tem tantas marcas no coração, ó Deus, ou que estão tão mal acostumadas, nunca foram, ó Deus, ministradas no coração para terem uma atitude diferente com as outras pessoas, estão acostumadas a ficar no seu lugar. Não, vai ter alguém que faça, vai ter alguém que sirva, tem gente que paga para isso.
Não, deixa outra pessoa fazer. Oh Pai, a minha oração é para que uma chama, é para que um incômodo do Espírito Santo se levante em cada coração, e essas pessoas percebam: eu não quero viver mais essa mesmice, essa mornidão. Eu sei que o Senhor Jesus tem coisas grandes para mim, coisas maiores, e são essas as que eu quero para a minha vida. Eu não quero ficar como a onda do mar, somente oscilando para lá e para cá. Eu quero avançar, eu quero ir mais fundo, eu quero romper, eu quero crescer. Senhor, derrama graça sobre estas vidas. Oh meu Pai, dê graça para eles romperem a barreira do constrangimento, a barreira do receio, meu Deus. Percebam, meu Deus, a palavra do Senhor que diz que se nós nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, ao seu tempo o Senhor nos exaltará. Oh meu Deus, essa minha oração. O mundo nos ensina, meu Pai, a esta atitude consumista, orgulhosa, egoísta, de que tem alguém que vai fazer as coisas. Para, ó Deus, nós recebemos, ó Deus, a ministração do Teu Espírito falando a nós: filho, filha, você quer ser iluminado ou você quer ser a própria luz? Eu quero perguntar para você nessa noite, querido, querida: você quer ser uma pessoa iluminada ou você quer ser a própria luz de Deus nessa terra? É a sua escolha de vida, é a vida que você quer viver. Você quer viver o resto dos seus dias na dependência de que alguém te ilumine? Ou que a própria luz de Deus resplandeça dentro de você, e por onde você for, você iluminará os lugares e as vidas das pessoas? O Senhor disse: você é luz neste mundo. Você é luz neste mundo. Você é luz neste mundo. Então vá, então brilhe. Por onde você for, seja luz, essa luz que o Senhor Jesus brilha dentro de você. É a oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir.